Fala pessoal, eu sou em casa e eu estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto do nosso jogo Gênios. Na primeira parte nós construímos aqui os pads do nosso jogo e na segunda parte nós iremos fazer os controles que ficam no centro do jogo aqui. Na descrição você pode conferir o link com o final dessa segunda parte do nosso projeto, o projeto completo e sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu Live Code aberto. Falta só eu dar um play aqui no meu Live Server. Eu já tenho meu Live Server rodando aqui. Esse código aqui é exatamente onde a gente parou na última aula. Agora, dentro dessa div game, eu vou criar uma outra div aqui, que é a div Game Options, onde vai ficar essas opções aqui, ó, no centro do nosso projeto. Então vou vir aqui, ó, Game Options, né? Dentro de Game Options eu vou ter Game Title, aqui eu vou escrever Gênios, tem uma classe spam, vou ter um elemento spam, uma classe reg, e aqui, ó, deixa eu pesquisar aqui, register symbol, vou pegar esse símbolo aqui no Google mesmo, pode ser isso aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui dentro do meu código, ok. Quando eu der Ctrl+S aqui, eu já tenho aqui embaixo o título do nosso jogo, ok? Ctrl+S, Gênios, marca registrada. Agora eu vou vir aqui, eu vou criar uma div GUI. GUI significa Graphic User Interface, que é a interface gráfica com o usuário, né? Dentro desse bloco vão ficar os botões que a gente vai poder aí manipular o nosso jogo. Então eu vou vir aqui, ó, Class GUI. Aqui eu vou criar uma div, que vai ser a div Group. Essa div, ela não necessariamente ela vai ser um elemento, é só algo aí para a gente poder agrupar os nossos botões. E aí dentro desse primeiro grupo, eu vou ter uma div que será o nosso display. Aqui dentro eu vou colocar um traço, que é o que vai aparecer quando o jogador ligar no jogo. E aqui embaixo eu vou ter um parágrafo que vai ter a classe GUILabel, contexto out. Debaixo desse grupo eu vou criar um outro grupo aqui. Opa. E esse grupo, isso, ele vai ter uma div com a classe GUI__btn, e essa classe ela vai receber o modificador start. Aqui embaixo eu vou ter outro GUILabel escrito start. Esse modificador aqui, ele vai ser responsável por colorir o nosso botão de vermelho. Aqui embaixo eu vou ter um outro grupo. Vou colocar class group
Só que esse botão, se você reparar aqui, ele tem um LED para indicar se o modo strict ele está ativado ou desativado. Se você olhar aqui no projeto final, aqui ó, genius.surd.sh, quando eu ligo o jogo, eu clico aqui em strict e esse botão ele fica vermelho. Como você pode ver aqui, se eu clicar em strict de novo, ele apaga. Quando o jogo está desligado, o strict ele não funciona. E caso o usuário desligue o jogo com o strict ativado, o strict desliga. Então isso a gente vai fazer nas próximas partes. Mas aí, hoje, nós já vamos criar aqui um botão, um indicador, na verdade, né, de LED. De LED, aí embaixo aqui eu coloco classe de btn com modificador strict. E aqui eu também vou ter um label com texto strict. Para finalizar essa parte, eu vou ter aqui embaixo um outro grupo. Só que esse grupo ele vai ter junto dele uma outra classe, fazer com que esse grupo ele seja um pouco mais largo. E aí aqui eu vou ter dois labels. Eu vou ter o GUI label com o modificador de label switch, que vai ser o on. Aqui eu vou ter a classe de underline btn switch e embaixo eu vou ter outro glabel também com o modificador switch off. Por que a estrutura aqui era dessa forma? Porque se você for olhar aqui no projeto final, esse botão ele é diferente dos outros. Ele é mais largo, por isso o group large aqui, e ele tem dois labels, o on e o off aqui na direita. Você pode olhar aqui, você tem o on aqui e o off. Esse GUI btn switch é o botão aqui no meio. Ok, agora quando você der Ctrl S aqui, você vai ver que já tem aqui ó, todos os elementos aqui HTML para a gente poder começar a estilizar. Então você clica aqui agora em styles.css, vai vir aqui em 3.2 Center e a gente vai começar criando a regra Game Options. Aqui em Game Options eu vou definir como Position Absolute o background color vai ser var _color center, cor branca. A largura vai ser calc. Lembrando que essa função calc a gente já viu no último vídeo, né? É uma função do CSS que vai ajudar a gente a fazer esses pequenos cálculos aqui. Eu estou definindo a largura como metade do tamanho do jogo e a altura também será metade do tamanho do jogo. Dê Ctrl S
Ok. Agora, uma coisa que eu quero que você perceba aqui, eu vou colocar top 0, left 0. Como eu defini que a propriedade position do meu GameObject ela é absolute, esse position absolute, os elementos HTML, eles são posicionados relativos ao ancestral mais próximo que tem um posicionamento diferente de static, né? Static é o valor padrão de position. Se você não definir position, ele é position static, né? Como eu vim aqui e eu defini position absolute, como aqui ó, eu não tenho nenhum elemento acima de GameOptions, que no caso aqui eu tenho game, eu tenho container, como eu não tenho nenhum acima dele que tem um position diferente de static, ele se posiciona de acordo com o body. Ele usa o body como referência. É por isso que ele está aqui no canto superior esquerdo. Só que a gente precisa mudar isso, não é dessa forma que nós queremos. Para resolver esse problema, eu vou colocar o game como relativo. Então eu venho aqui, ó, dentro dessa classe game, eu defino position relative. Quando eu der Ctrl S, você vai ver que agora ele já está aqui posicionado relativo ao ancestral mais próximo, que tem um posicionamento diferente de static, que no caso aqui é o pai dele, game. Só que a gente ainda não quer ele posicionado nessa forma aqui, a gente quer ele no centro. Para poder fazer isso, vou voltar aqui, ó. Lembre-se aqui, ó, position absolute. Por que que ele ficou aqui? Porque eu defini o ancestral mais próximo dele aqui como relativo, ok? Continuando agora para eu poder centralizar, aqui em top, eu vou colocar calc var game size dividido por 4. E você viu que ele já ficou aqui centralizado verticalmente. Eu vou descentralizar horizontalmente, calc var game size 4. Agora eu já tenho div game options centralizada aqui no nosso jogo. Agora eu vou definir a borda do game options. Eu vou definir aqui como var game border. Ctrl S. Lembre que esses valores eu estou pegando aqui dessas variáveis. Game size é 48 RAIN. Você lembrar aqui que 62,5% equivale a 10 pixels. Então, 48 RAIN são 480 pixels. Aqui é o game border, já tinha definido. E para finalizar essa regra game options, eu vou definir o raio dessa div como 25 RAIN. Agora nós temos aqui o nosso centro em formato de um círculo. Agora nós iremos estilizar os elementos que estão dentro de game options, né? Eu vou voltar aqui em game, dentro dessa área aqui de game, e vou estilizar o título do nosso jogo. Então, game title, font size como 4 RAIN. Eu vou definir aqui que esse texto ele é sempre em caixa alta. Eu vou remover a margem, colocar um padding left aqui de 1.2 RAIN
e um padding top de 4.7 rem. Só lembrando, pessoal, que esses valores aqui eu estou inserindo assim porque eu já criei esse projeto antes, né? Mas se depois você quiser vir aqui brincar com esses valores e testar outros valores aqui no seu projeto, sinta-se à vontade, ok? Agora eu vou vir aqui, ó, eu vou criar essa regra .reg, que nada mais é que essa regra aqui, ó, para a gente poder trabalhar com esse símbolo. Eu vou vir aqui, ó, font family, eu vou colocar como Verdana, opa, sans serif, ok. O tamanho da fonte vai ser 1.8 rem. Vou colocar aqui uma pequena margem aqui, só para colocar esses elementos aqui um pouco mais próximos, né? Você viu aqui, ó, menos 1 rem, para poder aproximar eles. E vou colocar o vertical align como top, para que ele suba, né? Se você ver que como estava antes, esse símbolo estava aqui embaixo, com o vertical align, ele sobe. Agora, com o título já estilizado, eu vou começar a criar esses itens aqui embaixo. São esses botões aqui e o display, ok? Eu vou descer aqui para o 3.2.1 GUI, que é onde a gente vai colocar todas as regras que dizem respeito a esse bloco GUI aqui. Dentro do styles.css, no 3.2 GUI, só lembre-se que as regras que a gente criou aqui, ó, game title e .reg, eu coloquei no 3 game, ok? Porque eu entendo que o título, ele faz parte do bloco game, ele é um elemento do bloco game. Eu vou vir aqui, ó, vou criar a classe GUI com um padding left aqui de 1.5 rem. Vou transformar o meu bloco GUI em um flex container, ok? E além disso, eu também vou utilizar a propriedade flex wrap para permitir que os elementos eles quebrem de linha. E eu vou colocar aqui, ó, align items flex end, para que os textos aqui eles desçam e todos os botões eles fiquem alinhados de acordo com a base. Agora eu vou estilizar aqui a classe group, utilizando aqui um margin right de 2.2 rem, para poder separar os nossos elementos, né? Já vou trabalhar aqui na group large. Ela também vai ser um flex container com uma largura de 10 rem. Pode ver aqui, ó, que antes esses dois labels aqui eles não ficavam lado a lado. Quando eu coloquei ele em display flex, eles já ficam um do lado do outro. Eu também vou colocar aqui uma margem left de 4.5 rem, para ficar mais aqui alinhado. Agora eu vou estilizar os labels. Então eu vou vir aqui, ó, criar a regra GUI label, definir font family como a Arima Madurai, cursiva. Além disso, eu vou dizer aqui que eu quero que todos os labels fiquem em negrito, que o tamanho
desses labels é 0.75 REM. Que eles fiquem alinhados ao centro e que, por padrão, eles fiquem em caixa alta. Agora eu vou vir aqui, ó, já vou criar o GUI Label Switch, que é esse modificador que a gente inseriu aqui embaixo, ó, especificamente nesse botão Switch. E aqui nele eu vou colocar margem como 0 e vou inserir aqui um padding top de 0.75 REM. Agora nós iremos trabalhar nos botões. Para começar eu vou vir aqui, ó, vou criar o elemento GUI BTN, vou definir a largura dele como 2.5 REM, a altura como 2.5 REM, a margem da esquerda como 0.2 REM, o raio da borda como 5 REM. Para facilitar, deixa eu só colocar uma cor aqui, qualquer, para você ver o que está acontecendo. O que fez ele ficar redondo aqui foi o border radius, ok? Eu vou colocar aqui também um box shadow de 0.2 REM, 0.3 REM aqui, e a cor 222. Além disso, vou colocar também uma borda nesse botão de 0.4 REM, solid, jogo da velha 444, para dar esse aspecto de botão mesmo, e o cursor como pointer. Agora aqui eu vou tirar esse background color, que a gente vai colorir esses botões daqui a pouco. Eu vou vir aqui ainda e vou criar esse efeito aqui, ó. Você vai ver aqui, ó, que no exemplo final, quando o usuário clica, ele realmente dá essa sensação de que o botão está sendo clicado, né? Para poder fazer isso, eu vou movimentar esse botão um pouco para baixo, eu vou remover esse box shadow que eu adicionei aqui, ó. Porque, ó, quando o botão clica, eu tiro a sombra para poder dar essa impressão de que ele realmente foi pressionado ali para baixo. Então, para eu poder criar esse efeito, eu vou criar a regra GUI BTN com esse estado active, que aí eu estou dizendo que essa regra aqui ela só vai começar a funcionar no momento em que esse elemento HTML for clicado. Eu vou vir aqui, eu vou colocar transform translate 0.3 REM. Essa regra aqui ela é responsável por fazer com que o botão abaixe. Só que ainda falta eu vir aqui e dizer que o box shadow é none. Dessa forma, quando eu clicar no botão, a sombra é removida. E isso dá esse efeito do botão sendo clicado. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou criar o modificador Start com a cor vermelha. E o modificador BTN Strict com a cor amarela. Feito isso, agora falta a gente estilizar o botão Switch.
Esse botão que vai ficar aqui embaixo, aqui, ó. Para fazer isso, a gente vai começar trabalhando em cima da regra GUI-btn switch. Nessa regra aqui, eu quero que a cor de fundo seja jogo da velha 222, que a margem da esquerda seja 0.5 rem. Vê que ele já separou aqui um pouco as palavras, que a margem da direita também seja 0.5 rem, que a largura seja 5 rem, a altura 2.3 rem, que ele tenha uma borda de 0.3 rem, dá esse efeito aqui mais arredondado, né? E que o cursor também fique como pointer. O botão switch, ele possui uma peculiaridade em relação aos botões que criamos antes. Botões do tipo switch costumam ter um interruptor que o usuário pode mover de um lado para o outro, ligando ou desligando o equipamento de acordo com o lado em que o interruptor está. Para representar esse interruptor, a gente vai criar um quadrado que ele se move quando o switch for clicado pelo usuário, ligando ou desligando o jogo, que é esse efeito aqui, ó. Quando ele está em off, eu considero que o jogo está desligado. Quando o usuário clicar, eu vou mover aqui esse interruptor para o on e vou ligar o jogo. Para a gente poder fazer isso, a gente vai utilizar um pseudo-elemento. Então eu vou vir aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o nosso projeto. Vou colocar .gui btn-switch e eu vou criar um pseudo-elemento que é o before. Deixa eu subir isso aqui. Eu vou começar definindo a propriedade content como vazia. É importante que você defina essa propriedade, porque senão o elemento ele não aparece, o pseudo-elemento ele não vai aparecer. Eu vou colocar aqui a cor de fundo dele como uma das cores de fundo que a gente já definiu. Definir ele aqui, propriedade display block. Vou colocar a posição dele como relative, para que seja possível que a gente mova o elemento. Left, valor de left com 2.5 rem. A largura com 2.2 rem. E a altura como 1.9 rem. Isso, já deve fazer o elemento aqui aparecendo. Agora, vou colocar aqui um border radius de 0.3 rem e uma borda de 0.2 rem solid 333. Ok. Agora, como que a gente vai mover esse interruptor? Como você viu aqui, por padrão, a gente está criando esse interruptor no off. Mas olha só o que acontece quando eu coloco essa propriedade left aqui como 0. Você vai ver aqui, ó, que o elemento, o pseudo-elemento, né, ele vai para o on. Se eu voltar como 2.5 rem, ele vai para o off. Defino como 0. Ele vai para o on. É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar ele aqui com 2.5 rem. Vamos criar aqui uma outra regra, que ela vai ser um modificador para o switch, que é o on before, porque afeta o pseudo-elemento. Eu vou colocar o left como 0.
Quando o usuário clicar aqui no JavaScript, a gente vai adicionar esse modificador para que o pseudo-elemento se mova. Quando ele estiver no off, eu vou mover ele para o on, adicionando essa classe. Quando ele estiver no on, eu vou mover ele para o off, removendo essa classe aqui, esse modificador, né? Agora, a única coisa que falta a gente estilizar ainda é o nosso display. Então a gente vai fazer isso vindo aqui, criando o GUI, counter. Eu vou definir a cor de fundo dele como color, counter rg. A cor do texto aqui counter off. O texto com Iceland, possível. Deixa eu colocar isso aqui como on, só para a gente poder ver as mudanças. Eu vou vir aqui e vou colocar esse texto como negrito também. O tamanho do texto vai ser 3 rem. Ele vai ser alinhado à direita. Aqui eu vou colocar esse display como 5.5 rem. Além disso, ele vai ter uma borda de 0.3 rem solid preta. Essa borda vai ser arredondada. E para finalizar, vou colocar um padding right aqui de 0.2 rem e um padding left de 0.3 rem. Ok, agora eu vou vir aqui, ó, já posso alterar isso aqui de on para off, né? O padrão jogo vai estar desligado, mas eu preciso também criar uma outra regra aqui, que ela vai ser adicionada quando o usuário clicar aqui no switch. Quando ele clicar aqui em on, além de eu adicionar esse modificador aqui no meu GUI-BTN switch, eu também vou adicionar esse modificador GUI-counter-on no meu contador. E a função desse modificador aqui vai ser simplesmente mudar a cor de counter off para counter on. Para você poder ver isso em prática, eu vou vir aqui, ó, vou copiar, venho aqui no meu contador. Quando eu adiciono essa regra, você vai ver que o contador dá essa sensação aí, dá essa aparência de estar ligado. Quando eu removo, ele fica desligado. A gente vai fazer isso só que no JavaScript. Agora, para finalizar, a gente precisa estilizar o LED, que é a única coisa que falta aqui, né? Esse LEDzinho. Para poder fazer isso, eu venho aqui e dou um GUI LED. Coloco aqui um background color 325C. Inclusive essa cor, ela devia ter colocado ela dentro de uma variável, mas não, já foi. Agora eu vou colocar aqui a margem da esquerda como um rem, margem bottom, como 0.5 rem, a largura como 0.8 rem,
e a altura como 0.8 Rain também. Coloco uma borda aqui de 0.2 Rain, Solid, jogo da velha, jogo da velha, 222, isso, e um border radius, com 2 Rain. Esse LED aqui também vai ter um modificador para que quando o usuário clicar aqui em Strict, ele acenda ou apague. Para isso, eu vou vir aqui, ó, vou criar esse modificador de LED Active, Background Color, Red. Para você ver ele em funcionamento, vou copiar ele aqui. Quando eu venho aqui, ó, e adiciono esse modificador, ele fica vermelho, dando essa aparência aí de estar ligado. Então, pessoal, com isso nós finalizamos essa parte aqui. Eu só preciso fazer uma correção, porque na última aula ficou faltando algo muito importante aqui, que é essa borda dos pads, né? Você pode ver aqui, ó, que eu falei para vocês que eu ia entregar o projeto desse jeito aqui, mas eu acabei esquecendo de adicionar a borda aqui nos pads. Para poder fazer isso, só você vir aqui na sua regra Gamepad, aqui em 3.1 pads, você vai colocar border var game border. Quando você der Ctrl S, agora sim. Então, pessoal, com isso nós finalizamos a segunda parte do nosso projeto. Lembrando que esse projeto ele tem 8 partes, né? Na terceira parte, a gente vai começar a fazer esses botões funcionarem. A gente vai começar pelo switch, fazendo com que quando o usuário clique aqui no switch, o display ele acenda. Quando ele clica aqui, o display apague. Ok? Então, de novo, fica aqui o meu desafio para vocês, de vocês já tentarem implementar esse efeito, né? E eu convido vocês aí, se você conseguir realizar, que no próximo vídeo você venha para ver como que eu resolvi esse problema. Se você não conseguir, que você venha para poder aprender com a gente. Não se esqueça aí de se inscrever no canal e curtir, né? Porque é importante você se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Então é isso, tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.